Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo. Até por isso, consumir água por aqui é relativamente barato em relação a outros países. Mas o processo para levar água limpa às torneiras de milhões de brasileiros é longo e tem um alto custo. É o que você vai ver na primeira reportagem da série Água, um Bem Precioso. Quando a sede bate, não tem nada melhor que água. Todo dia, sempre refrescando aí, bebedouro do parque, né? Toma muita água? Muita água e sempre se molhando. Mas o caminho para a água chegar às torneiras é longo. O processo de produção de água é bastante complexo, ainda mais para abastecer uma região de mais de 20 milhões de habitantes, como a Grande São Paulo. Mas o início de tudo sempre é o mesmo: a captação da água. A gente veio ver de perto como funciona esse processo, que começa numa barragem ou represa. Esta é a Paiva Castro, um reservatório do sistema Cantareira, um dos maiores do país. A água, em cada barragem, ela tem um afluente principal. São rios, os principais afluentes são rios. Além disso, tem a captação de água de chuva e toda a bacia hidrográfica que fica no entorno de cada uma das barragens. 6 barragens fazem parte do sistema, que é todo conectado, por mais de 100 quilômetros. Aqui é o início do processo de tratamento da água, que chega por essas tubulações. A capacidade máxima é de receber 33 mil litros de água por segundo. Ao longo do tratamento, vários produtos químicos são usados para separar a sujeira do líquido, até chegar ao cloro, que mata todos os micro-organismos que podem causar doenças. Por fim, a água é filtrada e o flúor é adicionado. Nós atendemos um padrão de potabilidade, o Ministério da Saúde, né, que é a portaria. A água tem que ter, no máximo, tanto de turbidez, no máximo, tanto de bactérias ou bichinhos, organismos, né? Tudo limites, né? Mais do que isso é não potável, não pode ir. Você já deve ter ouvido falar em sommelier de vinho. São aquelas pessoas que experimentam os mais diferentes tipos da bebida para identificar aromas, sabores. Pois bem, agora você sabia que existem também os degustadores de água? São os sommeliers de água. E é isso que a gente vai descobrir agora. Eles cheiram, provam, muitas vezes. São funcionários da Companhia de Água do Estado de São Paulo. Trabalham na última etapa do processo de tratamento da água. Você tem que ter um olfato, um paladar apurados ali, né? Sim, sim. Isso você tem através de um treinamento e também vai depender da sua sensibilidade também. Os painelistas, como são chamados, testam tanto a água bruta quanto a que chega na torneira da população. Ele percebe os limiares de gosto e odor que estão na água. E isso antecipa uma possível reclamação do cliente. Aquilo que você bebe, você fala, não gostei. Isso é passado para a estação de tratamento e lá, se precisar fazer alguma correção, né, feita. O veredito final é deles. Se a água é aprovada aqui, significa que é de qualidade. É aquela água que você não rejeita quando você bebe. Você não rejeita nem pelo cheiro, nem pelo sabor. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai conhecer sobre os aquíferos, 2 reservas gigantescas de água potável que o Brasil tem. São as maiores do planeta. O Distrito Federal enfrenta a maior crise hídrica da história e se prepara para usar o volume morto do principal reservatório da região. Especialistas questionam a qualidade dessa água. Com as chuvas acima da média no DF, o nível dos principais reservatórios registra aumentos constantes. O Descoberto, que abastece 60% da população, chegou à primeira semana do ano com mais de 35% do volume útil. Nesta mesma época, no ano passado, estava com menos de 20%. Apesar disso, técnicos da Agência Reguladora de Águas do DF, a ADASA, descartam o fim do racionamento adotado há 1 ano na capital. Pelo contrário, a Companhia de Saneamento, a CAESB, já planeja a utilização do volume morto da barragem.
A companhia iniciou um processo para a contratação de uma empresa especializada. Ela será responsável pela construção de uma tubulação especial que vai permitir o uso do recurso extra. Para isso, serão investidos cerca de R$500 mil. O serviço deve ser concluído em maio deste ano, mas o aproveitamento dessa água deve ocorrer somente em caso de emergência. Fazer uma perfuração na tubulação da descarga de fundo do reservatório do descoberto com ele em carga, né? Que não é uma obra complexa, mas certamente que ela tem um grau de dificuldade que exige uma empresa especializada. Uma preocupação sobre o uso do volume morto é com a qualidade da água, já que ela é retirada em um nível mais sujeito ao acúmulo de sujeira e sedimentos. Para este especialista, será necessário um controle mais rigoroso para evitar contaminações. É importante que se tome os devidos cuidados. Como é que isso é feito? É realmente analisando a qualidade da água que está sendo captada e, principalmente, a qualidade da água que está sendo distribuída à população. Isso sim é o controle necessário. No momento que a qualidade da água ficar ruim, então interrompe-se ou muda-se o processo. Se caso um dia a gente vier a captar essa água, a gente vai passar ela para um sistema de tratamento que vai garantir que ela atenda todos os padrões de patentabilidade do Ministério da Saúde. Porque as pessoas têm que ter consciência e continuar fazendo um racionamento por conta própria, né? Economizando água, desperdiçando menos água. É ruim ficar sem água em casa. O verão é um convite à água, seja no mar ou em rios. Mas todos os anos o Brasil registra cerca de 5 mil afogamentos. Só no litoral do Paraná, nesta temporada, já foram 700 salvamentos nas praias. As crianças são a maior preocupação das famílias na água. Ana Carla veio de Presidente Prudente, em São Paulo, e fica de olho nos filhos de 1 e 3 anos. A gente não desgruda em momento algum, fica sempre na parte rasa, né, não ir para o fundo. Também a gente colocou a pulseirinha dos bombeiros, né? Mas os adultos também precisam estar atentos. O Corpo de Bombeiros já registrou quase 700 salvamentos nas praias do Paraná desde o início da Operação Verão. Isso se deve a alguns fatores, principalmente a presença muito maior que ano passado dos banhistas na praia e também um pouquinho do abuso e da falta de atenção. Uma das formas de evitar afogamentos é respeitar a sinalização do Corpo de Bombeiros. Esta bandeira preta, por exemplo, significa que esta área específica da praia está fora do alcance visual do guarda-vidas. Portanto, o melhor é não entrar no mar nestes locais. O litoral paranaense tem 89 postos de guarda-vidas. Eles são delimitados por estas bandeiras, metade em vermelho e metade em amarelo. Entre elas, o banho de mar é seguro, já que é monitorado pelos bombeiros. Quando verificar placa de perigo, não entre em frente a ela, porque há um perigo iminente, né? Tomando esses cuidados, lembrando de entrar com água até a altura da cintura para evitar um afogamento. Nada de videogame, celular e tablet. As brincadeiras favoritas das crianças em várias partes do país são amarelinha, pique-pega e queimada, as chamadas brincadeiras tradicionais. A conclusão é de uma pesquisa da Universidade de Brasília. Entenda melhor na reportagem de Soane Guerreiro. Na hora da diversão, onde será que as crianças preferem brincar? Eu gosto de brincar mais na rua, porque a diversão é muito mais legal. Nós corre, nós brinca, de vez em quando eu vou para casa, pego um boneco, nós brinca na rua, de bola, pega-pega, essas coisas. Essa preferência foi comprovada por uma pesquisa da Universidade de Brasília, UNB, que conversou com crianças em escolas públicas de várias regiões. O estudo reuniu desenhos de vários estados, como São Paulo, Maranhão, Santa Catarina, aqui do Distrito Federal e até do exterior. E o resultado surpreendeu os pesquisadores porque na maioria das escolas, menos de 20% das crianças escolheram os videogames e celulares para representar a preferência pelas brincadeiras. No total, foram analisados mais de 300 desenhos entre 2013 e 2017. Depois do desenho, a gente conversava com as crianças sobre o desenho. O que aquele desenho representava, por que as crianças escolheram aquela brincadeira. Brincadeiras midiáticas não foram as mais representadas nos desenhos das crianças, e sim as brincadeiras populares, essas que passam de geração a geração.
A pesquisa mostra ainda que as diferenças sociais e econômicas das crianças influenciam nos tipos de brincadeiras. Aquelas crianças que possuem uma renda familiar maior, elas têm uma proximidade maior também com as mídias, com os aparelhos, com os telefones, tablets, etc. Ao passo que as crianças que não têm tanto favorecimento econômico, elas ficam um pouco mais distantes desses aparelhos. Mas existem outros fatores para que alguns pequenos não brinquem nas ruas, como a falta de segurança. Hoje em dia a rua está muito insegura de deixar nossos filhos livres, mesmo porque eles não têm noção do que pode acontecer. O estudo destaca que, de qualquer forma, as brincadeiras tradicionais têm um papel importante na infância. Ali são vivenciadas experiências de diferença, de aprendizagem, de tolerância, de negociação, de valores sociais, onde as crianças aprendem a se socializar e, enfim, né, elas vivenciam o mundo adulto brincando. Então, isso tem um conteúdo subjetivo muito importante na formação das crianças. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Obrigada pela companhia. Boa noite e até amanhã.